Feita, portanto, essa breve introdução, esses aspectos históricos que a gente trabalhou acerca do dano moral, a gente vai utilizar essa aula inteira demonstrando, comprovando a complexidade do dano moral para tentar conceituá-lo, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é fazer uma tentativa de conceituação do que seria, portanto, esse dano moral, que é algo tão falado, que é algo que a gente imagina ter uma noção, mas que de fato é algo extremamente complexo, e a prova da complexidade do que seria o dano moral se comprova agora, porque a gente vai precisar de uma aula para tentar conceituar ele para vocês, tá? É óbvio que na próxima aula a gente vai trabalhar ali legitimidade, prova, características do dano moral, depois algumas espécies, o dano reflexo, enfim. Mas o objetivo agora, nesta aula de hoje, é de fato vocês terem um conhecimento, e um conhecimento de mudança de paradigmas mesmo, do que seria esse dano moral, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente está sendo guiado pela nossa Constituição da República, tá? Dentro da Constituição, no artigo 5º, ali no inciso 5º primeiro e depois no 10º, no 5º ele vai falar, a Constituição fala pra gente que é assegurado o direito da pessoa, aliás, o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Perceba alguns elementos já que começam a se interrelacionar. Dano moral com dano à imagem, enfim, são coisas ali que depois, mais para frente, a gente vai verificar que elas conversam, tá? E o inciso 5º, aliás, o inciso 10º, por sua vez, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outra coisa, outro guia que a nossa Constituição está dando para a gente, tá? Como não há conceituação legal, a gente verifica ali que o dano moral é decorrente da violação de direitos que são invioláveis. Por exemplo, ali no rol do 10º, né, no inciso 10º do artigo 5º da Constituição, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, comecem a ter isso em mente, tá? Isso será de fato que pode ser que seja o nosso guia no que se refere ao dano moral. Na nossa legislação infraconstitucional, a gente também tem referências acerca do dano moral, como, por exemplo, o nosso Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 6º, que diz que são direitos básicos do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Tá? O nosso Código Civil também, no artigo 186, vocês já sabem esse artigo de cor, diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, e ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, no 186 do Código Civil, a gente tem também ali a palavra, né? Aliás, as palavras dano moral, né? Esse conceito, aliás, esse elemento. Tá? Então, a gente tem o nosso dano moral lá no artigo 186 do Código Civil, no artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, enfim, dentro da nossa legislação infraconstitucional também. Tá? Lembre-se que esse artigo 186 do Código Civil é o que nós chamamos de cláusula geral de responsabilidade pelo ilícito, por ilícito culposo. Tá? Lembre-se sempre disso, que esse 186 é o que guia a nossa responsabilidade civil, tá? Nossa cláusula geral de responsabilidade civil. Não há também na nossa ordem jurídica brasileira um conceito legal de dano moral. Tá? A gente não tem um conceito legal de dano moral. Não existe nada falando assim. Dano moral é isso dentro do nosso ordenamento jurídico. É interessante ressaltar que houve sim um projeto de lei, projeto de lei número 150 de 99, esse projeto de lei foi arquivado e ele buscava ali conceituá-lo, nos seguintes termos do seu artigo 1º desse projeto de lei número 150 de 99, que não foi aprovado, mas dizia lá, constitui dano moral a ação ou omissão que ofenda o patrimônio moral da pessoa física ou jurídica e dos entes políticos, ainda que não haja o seu conceito na coletividade. Contudo, como eu falei para vocês, esse projeto foi encerrado. Então, até hoje, nós não possuímos uma definição legal dentro do nosso ordenamento jurídico do que é o dano moral. Tá? Então, isso é interessante ponderar. Então, cabe a quem construir isso? Cabe à jurisprudência e à doutrina guiar o que de fato é o dano moral. Tá? Então, essa construção é fundamentalmente jurisprudencial, apoiada ali no contributo de gerações sucessivas
sucessivas de juristas, tá? Então, a gente tem isso, é uma construção histórica, uma evolução histórica, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, e essa evolução histórica, claro, se dá ali através da jurisprudência, tá? Então, quem quiser conhecer o dano moral, deve ir à jurisprudência e aos seus julgados, tá? Então, nesse particular, as leis dizem pouco acerca do dano moral e não poderiam, na verdade, dizer muito. Por quê? Porque se a lei estabelecesse ali o que de fato é dano moral, provavelmente ela engessaria, ela não promoveria essa evolução, que é uma evolução, sim, natural. Para ilustrar bem um dos maiores casos aqui de injustiça, se não o maior caso que já aconteceu dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, diz respeito à história do Marcos Mariano da Silva. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas o Marcos Mariano da Silva, ele era um ex-mecânico, desempregado, cego e tuberculoso. E ali em 2007 ele ainda esperava uma indenização acerca do seu caso. Qual que é o caso do Marcos Mariano da Silva? E olha que coisa absurda e provavelmente, de fato, é um dos mais terríveis casos aqui no Brasil de dano moral. O Marcos Mariano da Silva, ele ficou preso de maneira injusta por mais de 13 anos. Tá? Ele ficou 13 anos ali na cadeia. Lá dentro da cadeia, ele contraiu a tuberculose e ficou cego decorrente de uma rebelião que estava acontecendo lá. E uma das bombas de gás deixou ele cego. Então ele havia sido preso injustamente e dentro da prisão ele contraiu a tuberculose, ele ficou cego e ainda a esposa abandonou ele e os filhos também. Então a vida desse rapaz, desse ex-mecânico, virou de cabeça para baixo através dessa injustiça estatal. Tá? Depois de 6 anos que ele ficou preso, ali se descobriu que o autor do eventual, ele estava sendo acusado de homicídio. Então, passados 6 anos, descobriram quem de fato era o autor desse homicídio, até esse verdadeiro culpado desse crime de homicídio ser acusado. Né? Então, ele foi solto depois de 6 anos e, de repente, ele estava seguindo a vida dele normal. Passou 3 anos depois da soltura dele, depois de 6 anos preso de maneira injusta, e durante uma blitz um policial reconheceu ele e o policial, imaginando se tratar de um foragido, prendeu ele. E ao prendê-lo, comunicou ali o Poder Judiciário e o juiz, a quem a prisão fora comunicada, né, mandou, sem verificar a situação dele, para a prisão novamente. Tá? Então, depois ele ficou 6 anos preso, passou 3 anos solto, né? E aí depois, novamente, ele foi preso e na somatória desse tempo de prisão, deu mais de 13 anos. Tá? Então, no dia 19 de outubro de 2006, o Superior Tribunal de Justiça, julgando esse caso em comento, reconheceu tratar-se do mais grave atentado à dignidade da pessoa humana já ocorrida aqui na sociedade brasileira. Tá? É curioso que o nosso Nelson Rosenwald, o Cristiano Farias e o Braga Neto, que onde eu extraí um enxerto dessa notícia, ele falou que nem mesmo o Franz Kafka teria criatividade para construir esse roteiro da história trágica do Marcos Mariano da Silva. Tá? Então, fica a indicação para vocês desse livro aqui, ó, do Franz Kafka, O Processo. Kafka é o ministro da Educação, né? Ele confundiu. É Franz Kafka, tá? O Processo é um livro extremamente interessante e muda, assim, o nosso paradigma, né? De culpa, enfim, do próprio direito, como também, por exemplo, o Crime e Castigo, do Dostoiévski. São livros fundamentais ali, muito além dos nossos livros jurídicos e que, de fato, a nossa educação tem que ser formada por esses clássicos. Né? Então, nem mesmo o nosso Franz Kafka teria a criatividade para escrever um roteiro da vida desse rapaz, tá? De tão trágico que é. Então, voltemos lá na análise. Em 2006, nosso Superior Tribunal de Justiça, julgando o caso do Marcos Mariano da Silva, ele então reconheceu se tratar de fato do maior afronta à dignidade da pessoa humana aqui na nossa sociedade brasileira. A ministra Denise Arruda, ela ali no julgado, ela falou: mostra simplesmente uma falha generalizada do Poder Executivo, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O nosso falecido ministro Teori Zavascki lamentou, quando ele estava também julgando esse caso, que, aspas, esse homem morreu e assistiu sua morte no cárcere. Tá? O processo de indenização ali vem se arrastando há mais de 9 anos, isso foi em 2007, tá? Então esse
provavelmente, eu não sei qual foi a conclusão desse processo, mas eu sei que esse processo foi levado até o Supremo Tribunal Federal, então provavelmente houve recursos, esse processo também provavelmente foi para precatório, porque era um valor considerável, a gente vai chegar no valor, tá? Mas o processo de indenização, ali na época, já passava de 9 anos, e embora o STJ tenha concedido vultuosa indenização, e essa indenização foi em 2 milhões de reais, o ex-mecânico, cego e tuberculoso ainda esperará para ser indenizado. Tá? Por quê? Porque houve recurso dessa decisão do STJ pela Procuradoria do Estado do Pernambuco, que foi onde esse caso aconteceu. Então, houve recurso e provavelmente por se tratar de 2 milhões de reais, eu não sei como que é a situação financeira e fiscal do Estado de Pernambuco, mas eu imagino que, como regra, esse processo foi para precatório e dificilmente ele receberá esse valor ainda em menos de alguns anos. Tá? Então, infelizmente, essa é a nossa trágica realidade da nossa sociedade e do nosso ordenamento jurídico. Tá? É interessante aqui o voto do relator. O nosso relator, nesse caso, foi o ministro Luiz Fux, né? O nosso Luiz Fux, ele foi do STJ, ele está no STF, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o nosso Luiz Fux, nessa oportunidade, ele julgou, e aqui aspas, porque ele julgou, tá, também um trecho do voto dele, que é extremamente interessante, olha como possui uma ligação direta, né? Nosso direito, como eu falo para vocês de uma maneira incansada, a gente não pode abandonar a filosofia, a gente não pode abandonar esses clássicos da literatura, como foi meu exemplo de hoje, o Franz Kafka, né? Então, de maneira alguma a gente pode acreditar que o nosso direito é uma ciência, entre aspas, excluídas dos outros subsistemas, né? A gente está envolvido ali num todo, tá? Olha que interessante o voto do nosso ministro Luiz Fux. Fixada a gravidade do fato, a indenização imaterial revela-se justa, no caso dos 2 milhões de reais, tá? Por quê? Tanto mais que o processo revela o mais grave atentado à dignidade humana revelado através da via judicial. Questionou-se o relator. Deveras a dignidade humana retrata-se na visão kantiana, na autodeterminação, na vontade livre daqueles que usufruem de uma vivência sadia. É de se indagar qual a aptidão de um cidadão para o exercício da sua dignidade, se tudo quanto experimentou foi uma morte em vida, que se caracterizou pela supressão ilegítima de sua liberdade, de sua integridade moral e física e de sua inteireza humana. Então, o que a gente está questionando aqui? Como a gente pode falar sobre a dignidade da pessoa humana de uma pessoa que foi privada da sua própria liberdade em decorrência desse Estado que erra, tá? Então, como que a gente pode dizer de autodeterminação, como um sujeito pode se autodeterminar, sendo que a liberdade dele foi restringida de uma maneira muito integral, de uma maneira clássica, clara, pelo Estado. Tá? Então, esse sujeito ficou 13 anos preso, esse sujeito que está buscando uma indenização, que provavelmente não recebeu essa indenização ainda hoje e provavelmente não vai receber um curto período de tempo. Então, como que fica esse respeito à dignidade da pessoa humana? Então, por mais que tenha sido uma indenização considerável e sim vultuosa, porque de fato tem que ser 2 milhões de reais, mas como é que fica essa situação? Tá? Então, qual será o conceito de dano moral apropriado para o início dessa nossa sociedade complexa, né? E que seja capaz de levar em consideração também o referencial democrático da Constituição Federal e o pluralismo de nossa sociedade brasileira. Tá? Então, lembre-se, a gente está na dignidade da pessoa humana, é o objetivo da nossa República Federativa do Brasil, e essa dignidade da pessoa humana, sim, vai orientar o nosso dano moral. Então, qual que será o nosso conceito de dano moral e qual que será o conceito apropriado de dano moral para essa nossa sociedade plural, para essa sociedade nossa sociedade brasileira. Tá? Então, ela é extremamente heterogênea em termos culturais, sociais e econômicos. Então, qual que será o conceito? Tá? Em tema de dano moral, a questão que se coloca aqui para nós atualmente não é mais saber aqui, tem que ficar claro isso para vocês, se ele é ou não indenizável. Dano moral é sim indenizável. E também a gente não pode imaginar se ele pode ou não ser acumulado com dano material. Sim, ele é um dano autônomo hoje. Então a discussão hoje não é essa discussão que a gente tinha ali na década de 60 e na década de 70. Hoje a nossa dificuldade está em saber o que vem a ser o próprio dano moral, tá? Então, a gente não está preocupado se ele é acumulado ou não com dano material, enfim, a gente está preocupado o que é o próprio dano moral e esse será o nosso ponto de partida
para o equacionamento de todas as questões relacionadas com o dano moral, inclusive quanto à sua valoração, tá? Então, esse é o nosso ponto de partida. E uma coisa que a gente tem que excluir de uma maneira preliminar até é essa ideia de que o nosso dano moral é vinculado com a dor, tá? Então, esse dano moral, nosso dano moral hoje, ele não tem absolutamente nada a ver com dor, com mágoa ou sofrimento da vítima ou de seus familiares, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir essa ideia. E essa ideia, infelizmente, ela ainda é muito presente nos nossos tribunais e gera essa imagem para nós antes de se aprofundarmos no tema, tá? Então, apesar dessa constatação aí daqueles que sofrem dano extrapatrimonial, não passam de sensações subjetivas do indivíduo, ou seja, são coisas ali do interno do indivíduo, sentimentos e vivências eminentemente pessoais e intransferíveis, tá? Então, pois cada indivíduo, cada ser humano, no caso, recebe golpes da vida de uma forma única. Então, cada um vai saber lidar com uma situação. Então, conforme o seu temperamento e condicionamentos. Então, a gente não poderia trazer esse sofrimento, somente o sofrimento, como uma possível indenização do dano moral. Por quê? Porque a gente teria ali, na hora de fazer uma quantificação desse dano moral, diferentes parâmetros. Se, por exemplo, uma pessoa reagiria com o falecimento trágico de um parente de uma forma e outra de outro jeito. Então a gente tem que excluir essa ideia de mágoa, de dor, de sofrimento da vítima e de seus familiares. Tá? Tanto é que o nosso enunciado 444 do Conselho de Justiça Federal ali, emitido na nossa quinta jornada de direito civil, diz de uma forma muito categórica, e a gente acompanha essa forma categórica que o 444 do CJF diz, que fala que o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento. Dor ou sofrimento pode sim gerar o dano moral? Pode ser, sabe? É uma questão ali do indivíduo. A gente tem que tirar essa questão subjetiva e passar para a intersubjetiva. Calma que a gente vai entender isso, tá? Então, o nosso dano moral indenizável não pressupõe de forma necessária a verificação de sentimentos humanos ali desagradáveis como a dor e o sofrimento, tá? Então, não pressupõe, não é necessário essa noção de dor e sofrimento. Em outras palavras, o que a gente tem que dizer aqui? Não é a dor, ainda que esse termo seja em sentido amplo, né? Mas a sua origem advinda de um dano injusto que comprova a existência de um prejuízo moral ou imaterial indenizável. Então não é a dor que vai ali comprovar que esse dano moral de fato é indenizável, tá? Então excluímos isso de uma maneira preliminar. Uma coisa também que a gente tem é um equívoco nessa aproximação do dano moral e a dor e outras sensações desagradáveis que pode ser explicado de uma forma muito mais veemente, tá? Então, trata-se na realidade de uma confusão entre o sintoma e a causa. Vale dizer, decepção, desgosto, desprazer, desabor, enfim, cada um desses sentimentos não passa na realidade de uma eventual consequência do dano moral. Então, o nosso dano moral é o elemento que causa esse sofrimento, tá? Então, não possui uma equivalência ali do conceito de dano com o conceito de dor, sofrimento, tá? Dano moral precede esses sentimentos, tá? Então, se alguém é afetado em sua intimidade, a gente vai ter ideia de intimidade acompanhando bem nós a partir de agora, o dano surgirá objetiva e concretamente no momento em que esse bem jurídico existencial é afetado, tá? Então, independentemente de maior ou menor repercussão em termos ali de dor ou consternação experimentados por cada pessoa que sofra abstratamente a mesma agressão. Então, a gente está se preocupando aqui que o dano moral ele vai surgir quando? Ele surgirá objetivamente e concretamente no momento em que esse bem jurídico existencial é afetado. Então a gente não está preocupado ali com as consequências desse problema, desse bem jurídico que foi afetado, mas sim com a própria violação dele, tá? E aí onde será o ponto que surgirá o nosso dever de indenizar decorrente do dano moral, tá? Então, na realidade, essa intenção de dor, essa equivalência de conceito, essa confusão conceitual, ela é, na realidade, uma herança nos tempos em que o nosso dano moral só poderia ser concedido ali como consequência do dano material. Ou seja, como eu falei para vocês ali no nosso primeiro vídeo da aula de hoje, essa ideia do dano moral como sofrimento e dor na realidade, é uma herança dessa ideia de dano moral como consequência de um dano patrimonial. Ou melhor,
como um reflexo insuscetível de tradução ali de uma lesão bem material e tangível. Tá? Então, se o próprio dano patrimonial, desculpa, como já foi estudado para a gente na aula passada, era ferido como escopo na nossa teoria da diferença, ou seja, no abatimento entre o patrimônio da vítima anterior ao dano e aquele que sobreveio após a lesão, quando a gente trata do dano emergente, nada mais natural do que mensurar o dano moral com uma diferença entre os sentimentos manifestados pelo ofendido antes e depois do dano injusto. Mas como que a gente vai fazer isso? Né? Por quê? Porque a vida própria é completamente independente de qualquer lesão à esfera patrimonial da vítima, porventura oriunda desse mesmo ato danoso. Então, se a gente consegue fazer essa classificação dentro do dano emergente, que é o dano patrimonial, ou seja, eu tinha um carro de 50 mil e esse carro deu uma perda total, e aí como é que eu fico? Eu tenho que ser indenizado de 50 mil? Aqui no dano moral a gente não consegue fazer isso. Então, a gente não consegue ter uma fita métrica para medir esse sofrimento. Por isso que é equivocado falar que dano moral é dor e é sofrimento, tá? Nesse sentido, a gente tem que ter em mente aqui o próprio reconhecimento legislativo da figura do dano moral puro ou autônomo, ou seja, desvinculado a essa ideia do dano material. E essa ideia está onde dentro da nossa codificação material? Lá dentro do artigo 186 do Código Civil. Nosso artigo 186 do Código Civil, novamente, é aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, e essa é a parte que não interessa, comete ato ilícito. Então a gente tem, dentro do próprio ordenamento jurídico, no artigo 186, na nossa cláusula geral de responsabilidade civil, a independência entre o dano moral e o dano material, ou seja, a gente para com essa discussão, que foi uma discussão, sim, interessante, fundamental, ali de meados da década de 60 e 70, para verificar que o dano moral é totalmente autônomo do dano patrimonial, ou seja, nosso dano aqui extrapatrimonial, nosso dano moral, ele é, sim, totalmente independente do nosso dano material. Então, assim, para a gente identificar aqui do dano moral, em nenhum instante se fará necessário apropriar desses contingentes sintomas sobre a subjetividade do ofendido. Então, em nenhum momento a gente precisa verificar essa subjetividade do indivíduo, esse sofrimento, enfim. Tanto para a constatação da sua existência, como também para verificar a extensão desses danos extrapatrimoniais. Tá? Então, a gente não precisa tentar ir à subjetividade do indivíduo, tanto é que a nossa subjetividade, eu sei que tem bastante gente que gosta de filosofia aí na sala, a gente sabe que a subjetividade na nossa modernidade é deixada de lado e a gente tenta trabalhar as relações intersubjetivas, tá? Porque a subjetividade é algo próprio do indivíduo, a gente não consegue entrar dentro do indivíduo para fazer a extensão de um dano moral. Tá? Então, é o contrário disso, o que avulta é a nossa análise concreta e dinâmica dos interesses contrapostos para se aferir onde há interesse digno de proteção. Então a gente tem que verificar ali o que de fato possui ali uma análise concreta de interesses contrapostos contrapostos na realidade para se aferir onde há um interesse digno de proteção do Poder Judiciário. Então a gente tem que se questionar, será então que o nosso dano moral é lesão à dignidade da pessoa humana? Então a gente tem que ter para nós o seguinte, que os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser totalmente revisitados a partir da ótica da Constituição de 1988. Tá? Por quê? Porque porque a nossa atual Constituição, na trilha das demais constituições ali elaboradas pela eclosão da nossa chamada questão social, coloca o nosso indivíduo novamente no centro do nosso ordenamento jurídico da nação. Tá? Então, fez com que a Constituição fez do indivíduo, a primeira e a decisiva realidade, transformando seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos, e o nosso direito civil não ficou fora disso. Tá? Então, a gente reposiciona o indivíduo no centro do nosso ordenamento jurídico e a gente passa ali a trabalhar com até mesmo a ideia de autodeterminação desse indivíduo. Tá? E no nosso direito civil não é diferente. Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem ali em uma expressão econômica do indivíduo, o homem é ainda titular, claro, de relações jurídicas que, embora as despidas de uma expressão pecuniária intrínseca, ou seja, do direito patrimonial, representam para o seu titular um valor maior do que propriamente um valor econômico, um valor pecuniário, por serem atinentes à própria natureza. Quais direitos são esses, portanto? São os direitos
da personalidade. O direito da personalidade, portanto, aqui, tanto na classificação da nossa Constituição Federal, quanto na nossa classificação, aliás, de todas as constituições democráticas e modernas, atuais, enfim, essa ideia dos direitos da personalidade estarem acima até mesmo dos direitos patrimoniais, ou seja, o nosso existencialismo ele volta a ser o norte do nosso ordenamento jurídico e o nosso direito civil, claro, não fica fora disso. Esses direitos personalíssimos, eles ocupam uma posição supraestatal, aliás, superestatal, tá? Então, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida, conforme a nossa regra do artigo 1º e o artigo 2º da Codificação Material, do Código Civil, tá? Então, esses direitos aí são direitos inatos, nossos direitos da personalidade são inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, tá? Então são atribuídos inerentes à personalidade. Por exemplo, alguns exemplos de direitos da personalidade: a vida, a liberdade, a nossa saúde, a honra, ao nome, a nossa própria imagem, a intimidade, a privacidade, enfim. A própria dignidade da pessoa humana no sentido lato dela, tá? Então a gente tem a dignidade da pessoa humana trabalhando com esses conceitos. E o que seria essa dignidade, tá? Dignidade da pessoa humana é um conceito extremamente mal trabalhado, a gente não consegue classificá-lo de uma maneira também muito concreta, mas a gente pode trabalhar sim, ponderar pelo menos o que poderia ser a dignidade da pessoa humana, deixando claro para vocês também, tá? Muito se fala, dignidade da pessoa humana, se fundamenta a petição, putz, fazendo petição a dignidade da pessoa humana, mas o que é de fato a dignidade da pessoa humana? E a gente vai trabalhar um pouquinho, bem pouquinho, o que pode ser a dignidade da pessoa humana. Primeira coisa que a gente tem que ter para nós é que a dignidade é um valor ético. Parte da essência do ser humano, ou seja, é um valor ético que parte do próprio ser humano, tá? Por isso ele vai anteceder e fundamenta a nossa ordem política, inserindo a pessoa como protagonista do nosso sistema jurídico em duas dimensões. Uma dimensão pode ser a nossa dimensão, que a gente vai chamar de negativa, no sentido de evitar qualquer atentado à necessária estima e respeito à inerente dignidade de cada ser humano, tá? Então a gente tem essa postura negativa, que é evitar aqui qualquer atentado à própria dignidade. E uma positiva, que vai determinar que o ordenamento propicie um ambiente de liberdades com a concessão de um mínimo invulnerável para que todos possam desenvolver as suas aptidões e exercitar os seus fins de acordo com condições verdadeiramente humanas. Então, aqui, na realidade, essa posição positiva e a posição negativa nada mais é do que a classificação da própria liberdade, né? A nossa tradução ali do nosso Isaiah Berlin, né, dos dois conceitos de liberdade, traz essa ideia de liberdade negativa e a liberdade positiva, e ela é traduzida aqui também nesse conceito de dignidade da pessoa humana. Também tem a liberdade dos antigos e dos modernos, né, que o nosso Benjamin Constant trabalha, mas a nossa dignidade, então, pode ter esse caráter positivo e o caráter negativo, e eles se complementam, tá? Um não exclui o outro. Então, a primeira questão é você proteger a dignidade da pessoa humana, conceito negativo, e o conceito positivo é propiciar que de fato ela possa se desenvolver, tá? Que as aptidões e o exercício sejam de acordo com as condições verdadeiramente humanas, tá? A expressão dignidade da pessoa humana não é supérflua, tá? Tampouco redundante. A gente tem que tomar muito cuidado com ela. Por quê? Porque ela demonstra que a dignidade não pode ser aferida por padrões individuais, tá? Por quê? Porque não basta para nós que o indivíduo seja, na realidade, livre, mas que pertença, por essência, à humanidade. Tá? Então, uma humanidade na qual os indivíduos jamais deixam, no caso ali, de ser um fim sob pena de conversão em meios para fins alheios. Tá? Então, se a gente não verificar essa dignidade da pessoa humana, a gente vai ter uma retomada da própria coisificação, né? Própria reificação, uma própria... o indivíduo sendo coisa. E não, a gente tem que trabalhar com a ideia do indivíduo sendo dono de si mesmo, né? Essa autodeterminação, esse próprio conceito kantiano. Essa visão que eu estou tentando trabalhar com vocês auxilia o nosso intérprete em uma percepção menos abstrata e mais efetiva do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que, enquanto o nosso valor de liberdade se conecta imediatamente com as noções de expectativas individuais,
a nossa dignidade nos remete a tudo aquilo que concerne ao gênero humano. Então, por mais que eu falei que o conceito positivo e negativo traduzem ali uma ideia até mesmo de liberdade, a nossa liberdade vai estar mais vinculada à questão individual, enquanto a dignidade da pessoa humana tem mais a ver com o próprio gênero humano, ou seja, com a própria coletividade, com o próprio pressuposto de universalização. Tá? Prosseguindo, então, nessa análise que a gente está tentando trabalhar aqui hoje, a gente pode falar que a nossa dignidade é mais do que uma expressão vazia, mas, porém, um valor redundante de toda a disciplina privada. Tá? Significando o quê? Significando que, para nós, que a personalidade humana não é redutível apenas à sua esfera patrimonial, possuindo, portanto, a nossa dimensão existencial valorada juridicamente à medida que a pessoa considerada em si e por sua humanidade constitui um valor fonte que justifica a existência de um ordenamento jurídico. Então, percebam que a gente está tentando aqui dar uma retomada dessa posição privilegiada do existencial sobre o patrimonial. Tá? Por quê? Porque a nossa própria condição existencial é que vai fundar o nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, é o nosso valor fonte que vai justificar a existência do nosso ordenamento jurídico. Portanto, ela é preponderante acima do nosso valor patrimonial. Então, a gente tem a classificação existencial, a gente tem a nossa classificação patrimonial, e o que eu estou tentando mostrar para vocês, em termos mais objetivos, é que a gente está tentando, graças à dignidade da pessoa humana, trabalhar um valor refundante do nosso próprio ordenamento jurídico e reposicionar os direitos existenciais acima dos nossos direitos patrimoniais, mas, claro, não desconsiderando os direitos patrimoniais. Tá? Então, a nossa ideia de dano moral, primeiro, ser vinculado ao direito patrimonial, ou seja, nosso dano moral era fruto do nosso dano material, hoje a gente tem uma inversão totalmente inversa. Hoje a gente tem ali, na realidade, o nosso dano moral acima do nosso dano material. Tá? Então, vai se abrir, na realidade, um campo mais vasto de reconstrução de institutos dos conceitos de direito privado, tá? Entre os quais a nossa responsabilidade civil também está incluída nisso. Tá? Então, a nossa dignidade da pessoa humana, ela altera todo o paradigma do nosso direito. Tá? Não só no direito civil, mas claro que o direito civil, sim, sofre as consequências dessa mudança paradigmática e a nossa responsabilidade civil, claro, não fica fora disso. É interessante aqui para vocês posicionar essa busca de concretude da dignidade da pessoa humana na perspectiva da nossa responsabilidade civil, que é o objetivo desse curso. Né? E é fundamental para trazer essa concretude aqui da dignidade da pessoa humana dentro do nosso paradigma da responsabilidade civil, a ideia da nossa professora Maria Celina Bodan de Moraes. Ela vai sustentar aqui que o nosso substrato material da dignidade decorre, na realidade, de 4 princípios jurídicos fundamentais. Quais que seriam esses 4 princípios jurídicos fundamentais? O primeiro seria o da igualdade, vedado, portanto, toda e qualquer discriminação arbitrária e fundada nas qualidades da pessoa. O nosso segundo princípio seria da liberdade, ou seja, assegurando a autonomia ética à pessoa. O terceiro seria a integridade psicofísica e, por fim, o quarto da solidariedade, que diz com a garantia e promoção, ali no caso, da coexistência humana em suas diversas manifestações. Tá? Então a gente tem essa interpretação, esse substrato, na realidade, mais objetivo, que a Maria Celina Bodan de Moraes traz para nós. Tá? É extremamente interessante para efeitos práticos. Tá? Ofensas ao corpo, à nossa alma e o intelecto da pessoa pode sim ser compreendidas no âmbito dos atributos existenciais da dignidade física, moral ou psíquica. Tá? Mas o nosso direito extrapatrimonial não se exaure nessa perspectiva de direito privado, pois existem direitos fundamentais, por exemplo, a nossa liberdade, nossa igualdade e a nossa solidariedade, que não se inserem no catálogo ali aberto dos direitos da personalidade, mas são inequívocas projeções da dignidade da pessoa humana, então, portanto, eles também deverão sim ser tutelados pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a gente não pode deixar de fora liberdade, igualdade e solidariedade, tá? Contudo, o que a gente também tem que tomar cuidado? Resumir o nosso dano moral à sedutora noção de ofensa à dignidade da pessoa humana, tal e qual apontando aqui no caso da nossa matriz kantiana do respeito à dignidade e à autonomia, poderá redundar também em uma fórmula abstrata e genérica que não propiciará segurança e estabilidade jurídica, pois a dignidade
se tornaria o quê? Uma figura retórica, tá? Capaz de justificar qualquer pretensão à reparação pelo dano extrapatrimonial. E isso a gente tem muito na prática, tá? Então, qualquer pretensão extrapatrimonial, a gente mete a dignidade da pessoa humana e vamos ver o que dá. O objetivo não é esse. Quando você faz isso, na realidade você está prejudicando, você está fragmentando o instituto que é fundamental para os nossos objetivos da República Federativa do Brasil. Tá? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado na hora de fundamentar esse dano moral, tá? Para não causar ali dizem, né, a fábrica do dano moral, enfim. Quando a gente tem isso, a gente tem, provavelmente, o Instituto está sendo mal interpretado e também está sendo mal utilizado pelos nossos advogados, enfim, advogado também tem culpa nisso, pela magistratura, enfim, por todo o sistema jurídico nacional, tá? Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Ao definirmos o nosso dano moral, substituiríamos ali o subjetivo, né, da dor e da mágoa pelo subjetivismo da dignidade. Então, se a gente afasta a dor, o sofrimento, mas coloca o subjetivismo ali da dignidade, a gente também não está cumprindo o nosso papel, que é conceituar o nosso dano moral. Tá? Então, é muito mais palatável, por sua autoridade moral, universalmente reconhecida a todos os seres humanos. Tá? Então, a gente não estaria dando segurança jurídica nenhuma, a gente só traria elementos ali subjetivos para, no caso, você fundamentar eventual pedido de dano moral. Tá? Então, se o objetivo não por exemplo, indenizar sofrimento e dor, também não pode tudo cair ali no subjetivismo da dignidade, que é bem mais palatável por essa sua autoridade moral universalmente reconhecida a todos os seres humanos. Tá? É interessante também colocar para vocês que essa também tem sido a opção mais recente do STJ. Tá? Aspas aqui para o que o STJ definiu aqui. Ó. Sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para a configuração do dano moral. Segundo doutrina e jurisprudência do STJ, onde se vislumbra a violação de um direito fundamental assim eleito pela Constituição Federal, também se alcançará, por consequência, uma inevitável violação da dignidade do ser humano. A compensação, nesse caso, independe de demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência, em ré ipsa. A gente vai trabalhar o em ré ipsa daqui a pouco, tá? Intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Aliás, cumpre ressaltar aqui, essas situações, dor e sofrimento, que costumeiramente estão atreladas às experiências das vítimas de danos morais, não se traduzem no próprio dano, mas têm nele sua causa direta, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é que a gente não pode considerar um erro ao dano moral, essa interpretação como o dano moral como violação à dignidade. Mas a gente tem que se atentar também que essa definição ela é sim incompleta, ela é insatisfatória à luz do nosso ordenamento jurídico, que é plural e é complexo. Tá? Então, é de sabeça geral nossa que numerosas lides, numerosos processos, tanto o autor como o réu apoiarão suas fundamentações no princípio da dignidade da pessoa humana, aquele que se diz ofendido em sua honra por uma publicação, por exemplo, em contraposição àquele que proclama a liberdade de imprensa. Então a gente tem ali autor e réu se posicionando, se fundamentando o seu pedido através da dignidade da pessoa humana. Mas a gente tem que também ter um cuidado, porque essa definição ela vai ser incompleta e insatisfatória às nossas lides presentes na modernidade. Tá? Então, aquele que discutir, por exemplo, desconstituir a paternidade biológica em contraposição àquele que afirmar a paternidade afetiva, a gente também tem isso. Aquele, por exemplo, que quer salvaguardar a sua intimidade em contraposição àquele que quer a segurança pública. O conceito é extremamente, portanto, fluido, né? E persuasivo da dignidade se encontra em todos esses lugares, prestando-se a todo tipo de fundamentação jurídica. Então, todos nesses exemplos, no caso ali da paternidade afetiva em detrimento da paternidade biológica, ali a questão da honra vinculada à publicação de eventual livro, a salvaguardar a intimidade em contraposição àquele que quer a segurança pública, tudo isso você fundamenta através da nossa dignidade da pessoa humana, tá? Serve de apoio de fundamentação jurídica para tudo. Mas ora, se há uma série de situações em que para determinada
pessoa houve uma intensa ofensa ao núcleo da dignidade humana, enquanto para outras o mesmo episódio em nada compromete a sua dignidade. Então, se fere para um e não fere para outro, é porque algo está errado, né? Então, cumpre nós, na realidade, trabalharmos para que seja afastado essa ideia de fundamentação individual. A nossa dignidade humana, como eu falei para vocês, ela busca um preceito, e graças ao Kant, um preceito universalista. Tá? Então a gente não busca algo individual, como é inerente, por exemplo, à liberdade. Tá? Então a gente não pode fundamentar de forma indiscreta, descarada, na realidade, a dignidade humana como o dano moral como dignidade da pessoa humana, e isso ser base de fundamento jurídico para tudo que você quiser pedir. Tá? Então basta lembrarmos do surrado aqui, mas interessantíssimo episódio do arremesso de anão. Acho que provavelmente vocês já ouviram falar dessa história do arremesso de anão, mas enquanto a comunidade local, naquele caso, se sentiu profundamente ultrajada pelo fato de o anão ser coisificado para diversão alheia, né? O próprio envolvido, no caso o próprio anão, se via realizado em sua dignidade concretamente considerada. Então, para a sociedade era uma ofensa à dignidade, uma afronta à dignidade da pessoa humana, mas para o próprio indivíduo não era. Ele estava satisfeito, ele ganhava a grana dele, enfim. Ele tinha ali uma satisfação pessoal. Então, para ele, a sua dignidade estava preservada. Tá? Então, a gente tem uma contraposição de dignidades e você vê, a sociedade pensa uma coisa, o próprio indivíduo vai pensar outra. Então, em verdade, ainda que se pudesse ter um conceito de dignidade como universal, isto é, comum a todas as pessoas e em todos os lugares, não haveria como evitar uma disparidade sempre que se tivesse de avaliar se uma conduta é ou não ofensiva à dignidade. Tá? Então, a gente não pode classificar, aliás, não é errado classificar o dano moral como uma afronta à dignidade da pessoa humana, mas também é um conceito incompleto. Tá? Então, a gente se pergunta, né? O que, afinal, diabos é o dano moral? Então, assim, para a gente tentar finalizar a nossa aula de hoje e tentar finalmente conceituar o dano moral, a gente tem que entender que o nosso dano moral ele pode, talvez, ser conceituado como uma lesão ao interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Tá? Então, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Tá? Então, interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Para que essa definição possa ser melhor compreendida por todos e todas, a gente terá que se aprofundar na própria noção da dignidade da pessoa humana. Entendam, portanto, que o nosso conceito de dano moral ele é, sim, totalmente atrelado à noção de dignidade da pessoa humana, mas não no conceito subjetivo da dignidade da pessoa humana, mas sim no conceito intersubjetivo. Vamos lá. Para além dessa dimensão ontológica, né? Ontológica quer dizer do próprio ser, há uma dimensão intersubjetiva da dignidade. Então, além da noção subjetiva, a gente tem a nossa noção intersubjetiva da dignidade. Então, em vez da gente situarmos o ser humano ali em sua esfera individual, nós devemos colocá-lo em situação básica de relação com os demais. Tá? Então, a gente tem que tirar ele da sua individualidade e colocar ele na relação com os demais, no âmbito, portanto, da pluralidade das relações interpessoais, marcadas, claro, pela recíproca consideração e respeito entre os indivíduos. Tá? Com base nessa perspectiva intersubjetiva, que é uma perspectiva, sim, relacional e comunicativa, por quê? Porque você tira o indivíduo daquele ponto extremamente individual, coloca ele numa coletividade, e essa coletividade, claro, é comunicativa. O Ingo Sarlet, Wolfgang Sarlet, que trabalha ali direitos fundamentais de uma maneira única aqui também no Brasil, ele vai assumir que a dignidade, ele vai falar que assume que a dignidade humana, no caso, como categoria axiológica aberta. Tá? Então, não pode ser conceituada de forma fixista, ou seja, tratando-se de um conceito que reclama uma constante concretização pela praxis constitucional, ou seja, a gente vai tentar trabalhar esse conceito através da própria prática, né? na própria formulação nos tribunais, na doutrina, enfim, na própria prática e não como uma formulação fixa. Não existe como você tratar a dignidade da pessoa humana como um conceito fixo, fechado. É algo aberto e é algo que a própria praxis constitucional guiará a nós. Tá? Então, quer dizer que a nossa busca por essa efetivação da dignidade humana
é necessariamente aberta em face, claro, da exigência de um grau de segurança e estabilidade jurídica, demanda uma definição para a dignidade da pessoa humana que alcance, portanto, o pleno sentido e operacionalidade aqui, apenas em face do caso concreto. Então, como a gente já trabalhou, e aqui mais um caso, a gente vai tentar trabalhar com as regras de experiência, ou seja, a gente vai trabalhar o caso concreto para verificar se houve de fato uma possibilidade, ali, uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Tá? Então, em face dessa exigência, dessa estabilidade jurídica, a gente tem que sim tratar uma operacionalização apenas no caso concreto. Tá? Essa aferição, no caso intersubjetiva, e relacional do fenômeno da dignidade da pessoa humana, nos remete a uma abordagem extremamente interessante e diferenciada sobre a reparação do próprio dano moral, e tal e qual adverte o nosso professor Anderson Schreiber. Né? O Anderson Schreiber vai falar para nós que o juízo de merecimento de tutela a cargo, no caso das cortes, somente poderá derivar do quê? De uma análise concreta e dinâmica dos interesses contrapostos em cada conflito particular, que não resultem em aceitações gerais pretensiosamente válidas para todos os casos, mas que se limite, portanto, a ponderar ali interesses à luz das circunstâncias peculiares. Então, o que a gente vai estar querendo falar aqui? Não adianta você colocar a dignidade da pessoa humana embaixo do braço, peticionar e boa, sim, a gente não pode fazer isso. Na realidade, a gente tem que trabalhar aqui a análise do caso concreto e a dinâmica desses interesses contrapostos em cada conflito particular, tá? Que não resulte em aceitações, portanto, gerais de pretensão de validade universal da dignidade da pessoa humana para todos os casos, tá? Mas a gente vai ponderar esses interesses à luz das circunstâncias peculiares, das circunstâncias concretas de cada caso, tá? Então, a gente passa simplesmente a definir em cada caso concreto o âmbito da prevalência dos diversos interesses contrapostos. Tá? Com isso vai se revelar o quê? Vai revelar uma faceta do dano que até então era desprezada. Qual que é essa faceta do dano? É verificar se o interesse alegadamente violado consiste, de fato, à luz do nosso ordenamento jurídico vigente, em um interesse de proteção, não apenas em abstrato, mas também, sobretudo, em face do que lhe se contrapõe. Tá? Então a gente muda o nosso paradigma para análise do caso concreto e através dessa mudança de paradigma, a gente vai verificar que se o interesse de fato ele é digno de proteção, não apenas ali numa coisa abstrata. Essa coisa abstrata gera insegurança jurídica. Mas a gente tem que trabalhar, sobretudo, em face do interesse que se lhe contrapõe. Tá? Então, que se lhe contrapõe. Tá? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, na análise do caso concreto e não numa pretensão de algo abstrato. Tá? A gente tem que trazer aqui para a nossa intersubjetividade. A gente não pode deixar algo no plano das ideias, no plano metafísico, a gente tem que traduzir isso para o nosso plano concreto. Tá? Então a melhor forma da gente demonstrar o caminho dessa aferição do dano extrapatrimonial passa pela técnica de ponderação e pela regra da proporcionalidade. Tá? Então, nada mais é do que esses casos concretos deverão ser guiados através da técnica de ponderação e a regra que a gente vai adotar é a proporcionalidade. Nada mais é do que o nosso bom senso clássico. Tá? Então, considerando as circunstâncias concretas, consiste em evidenciar o quê? A forma assim, a regra de forma, né? Ou seja, a nossa ponderação é uma técnica que nada mais é também guiada à nossa regra de experiência. Só que é muito curioso que os nossos tribunais eles possuem uma postura contrária a isso. Por isso que eu falo para vocês, existe talvez uma interpretação equivocada do próprio Instituto do Dano Moral, e um exemplo disso é, por exemplo, o dano moral em ré ipsa. Tá? O nosso dano moral em ré ipsa, provavelmente eu vou trabalhar com vocês de uma maneira mais aprofundada, vai se justificar ali pela maioria da doutrina como o quê? Como ele vai ser derivado inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada a ofensa, ipso fato, está demonstrado o dano moral, então, à guisa de uma presunção natural, uma presunção omnis que decorre das regras de experiência comum. O que a gente está falando então aqui do dano moral em ré ipsa? Na realidade, é um fato que acontece, e esse nexo causal
assim, é algo natural que vai gerar um dano. Então a gente não precisa comprovar esse dano. Esse dano já é presumido. O dano moral em re ipsa é, no caso, um dano moral presumido, tá? Ou seja, ele é derivado do próprio fato ofensivo, tá? Ele é comprovado, a ofensa é provada do próprio fato, é ipso fato. Está demonstrado então que o nosso dano moral, à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis, que decorre das regras de experiência comum. Então, aqui a gente tem o nosso dano moral em re ipsa, nosso dano moral presumido, tá? A gente não precisa comprovar o dano nos casos de dano moral em re ipsa. Só que há um equívoco toda vez que um tribunal dispensa essa prova, essa comprovação de ofensa ali, por exemplo, a dor, o sofrimento, e somente submete ali a ocorrência da dignidade, da ofensa à dignidade da pessoa humana. Então, quando um tribunal dispensa a comprovação de dor e sofrimento, e somente assume ali a ocorrência da ofensa à dignidade da pessoa humana como como um meio de você caber uma indenização, essa consequência em re ipsa, intrínseca é, portanto, a própria conduta que injusticamente atinge a dignidade do ser humano, a gente tem um erro de interpretação, tá? Em outros termos, a nossa desnecessidade de demonstração da dor, mágoa ou de qualquer outra forma de lesão vai levar o quê? Vai levar a vítima que não deve ser motivada no fato de o dano moral ser presumido por uma lesão à dignidade, tá? Porém, pelo fato de que aqueles sentimentos não passam de eventuais consequências de um dano moral, tá? Pois esse se traduz na própria lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Então a gente tem que entender que a interpretação dos tribunais, quando os tribunais afastam essa necessidade de comprovação de dor e sofrimento, a gente tem um desvio axiológico da própria dignidade da pessoa humana, da própria questão do dano moral, tá? Por quê? Porque essa desnecessidade de demonstração de dor, mágoa ou qualquer outra forma de lesão à suscetibilidade da vítima não deve ser motivada no fato de que o dano moral ser presumido por uma lesão à dignidade. Porém, pelo fato de que aqueles sentimentos não passam de eventuais consequências de um dano moral, pois este se traduz, portanto, na própria lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Tá? Então a gente voltou aqui a um ponto que a gente já tinha tratado nesse vídeo para deixar isso claro. Mas lá do outro, o que a gente tem que ter? O fato de a gente dispensar a prova da dor ou da mágoa, o que é correto também, não justifica que dispense a prova quanto à própria existência do dano moral. Isto sim é incorreto. A gente tem que sim comprovar ali, fazer uma prova quanto à própria existência do dano moral. A fórmula, portanto, em re ipsa, como vem sendo utilizado atualmente, converte a dignidade em um sacrossanto princípio, tá? Então, sacramentando o on debitor, né? Pelo simples relato da vítima, quanto ao fato que abstratamente lhe causou lesão à dignidade. Então, a gente está causando uma banalização da própria dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a gente alega o próprio fato, não comprova que o dano moral ocorreu, e aí beleza, os tribunais vão lá e dão uma canetada falando que de fato você merece ser sim tutelado. Então a gente tem um desvio, sabe, conceitual acerca do próprio dano. Então a gente dispensa sim a prova de dor ou da mágoa, porque é algo subjetivo, né? A gente não consegue verificar a extensão desse dano, mas a gente não pode de forma alguma justificar a dispensa da prova quanto à própria existência do dano moral. Tá? Então a fórmula em re ipsa, como vem sendo utilizado, converte a dignidade em sacrossanto princípio, sacramentando aqui o on débito pelo simples relato da vítima quanto ao fato que abstratamente lhe causou a lesão à dignidade. Então reiteramos aqui, e aqui eu estou seguindo o professor Nelson Rosenwald, Cristiano Farias e o Braga Neto, que se assim se mantiver a postura jurisprudencial, nada mais faremos do que lhe substituir o dogma da dor pelo dogma da dignidade, ambos no plano consequencial da lesão, quanto, na verdade, a investigação deve efetivamente ser centrada na concreta ofensa a um direito da personalidade ou a um direito fundamental do ofendido. Então, na realidade, quando a gente coloca ali o dano moral em re ipsa, nada mais é do que a gente está transferindo aquela subjetividade da dor, da mágoa, enfim, que era algo que foi afastado nos últimos tempos, para traduzir uma norma universal da própria dignidade da pessoa humana, e esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo ali é uma investigação guiada, centrada
na concretude e ofensa a um direito da personalidade e ou a um direito fundamental do ofendido. Tá? Então, esse deveria ser o nosso norte e, pelo jeito, não é esse o norte adotado por essa nossa jurisprudência, e isso pode causar severos danos futuros para nós, tá? Porque a gente pode chegar numa banalização do dano moral e aí chegar em casos concretos que de fato é um caso de dano moral e aí não ser constatado, não ser classificado como tal por essa banalização. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade no que a gente está instrumentalizando. Tá? Por quê? Porque isso significa que o nosso dano moral só pode ser presumido ou em ré ipsa no plano das consequências sobre as variáveis subjetivas da vítima, mas jamais pode ser presumido no que concerne a própria demonstração da existência do dano extrapatrimonial. Então, dano moral em ré ipsa vai ser verificado nas consequências, mas jamais presumido no que concerne a própria demonstração da existência do dano moral. Assim, se atribuir ao dano a intimidade é despiciando a aferir se o ofendido se sentiu deprimido, portanto, a ponto de tomar medicamentos ou se internar em uma clínica. Tá? Então, mas em um giro de 180 graus, não basta que simplesmente afirme que o fato X lhe arranhou, né, a credibilidade para que se presuma em sua versão um dano moral já definido. Então, não basta isso. Isso é muito pouco, é algo supérfluo, é algo que não é o nosso objetivo, como a dignidade da pessoa humana é um objetivo da nossa República Federativa do Brasil. Tá? Então, será indispensável, portanto, que o ônus probatório, no sentido da aferição objetiva e concreta do dano, em tese violador da intimidade. Ilustrativamente, para deixar isso mais claro para vocês, a gente está trabalhando conceito, e conceito, claro, vai envolver questões mais menos concretas, menos objetivas do que exemplos, mas traduzindo um exemplo para vocês, por exemplo, no caso do exame de uma matéria jornalística aparentemente ofensiva à dignidade ali da pessoa. Tá? Caberá, nesse caso, o exame de uma série de variáveis, como, por exemplo, o interesse público da divulgação do fato, da notoriedade do ofendido, da veracidade do fato e da finalidade da publicação. Se a finalidade é formativa, se a finalidade é comercial ou biográfica. Tá? Então, a gente tem uma série de variáveis e essa série de variáveis deverão ser ponderadas no caso concreto para se verificar se de fato há uma violação à dignidade da pessoa humana ou não. Tá? Então, a gente tem que trabalhar, e esse é um exemplo clássico que eu estou tentando trabalhar para vocês, de regras de ponderação, tá? E essa regra, essa ponderação, ela é guiada à nossa regra da proporcionalidade. Então a gente vai verificar todo esse introito, né, todo esse interesse público da divulgação do fato, da notariedade do ofendido, da veracidade do fato, da finalidade da publicação, para daí sim se verificar se de fato há ou não a possibilidade de você caracterizar um dano moral nesse caso, tá? Esse exame, que é um exame nada mais, nada menos do que o objetivo do fato, na ponderação entre a conduta supostamente lesiva e o interesse supostamente lesado, é que selecionará aqui o interesse existencial concretamente merecedor de tutela e vai se evidenciar, por outro lado, claro, se de fato trata-se de um dano injusto e irreparável ou de um dano justificável à luz de dimensionamento da colisão dos bens jurídicos na concretude do caso. Então, é dessa ponderação, é dessa análise, dessa conduta que é supostamente lesiva e o interesse supostamente lesado, é que se vai se selecionar ali o nosso interesse existencial e se esse interesse existencial é de fato merecedor de tutela. Tá? Então, é na análise do caso concreto. Tranquilo? Então, é muito interessante que até mesmo o STJ, de uma maneira recentemente, ele refletiu um pouco mais sobre essa questão do dano moral em ré ipsa, enfim, em sede das falhas na prestação do serviço bancário, como, por exemplo, a recusa na aprovação de um crédito ou no bloqueio de um cartão, considerando que tais comportamentos não geram dano moral em ré ipsa. Então, aqui a gente tem até mesmo uma postura correta do STJ, corrigindo algo que era adotado, e essa configuração do dano moral por essa negativa ali na aprovação de um crédito ou no bloqueio de cartão, a configuração do dano moral dependerá sim da consideração das peculiaridades do caso concreto a serem alegadas na forma de cobrança em cada lide. Tá? Então, a gente vai verificar no caso concreto ali se de fato há ou não um dano moral ou não. Tá? Então, a configuração desse dano moral será necessária ali a comprovação das peculiaridades
em cada caso concreto, a serem comprovados. Você tem que comprovar na própria lide. Tá? Então, caso em que se evidenciasse, por exemplo, abuso na forma de cobrança, reiteração de uma cobrança indevida, ameaças descabidas, descrédito, coação ou qualquer modo de constrangimento, merecem tratamento diferenciado de uma simples remessa indevida de cartão que não fora solicitado pelo consumidor. Então, antigamente a gente colocava tudo num balaio só e dá-lhe dano moral. Agora não. Agora a gente vai ponderar ali a concretude dos casos. Por exemplo, uma negativa de um crédito, claro que vai ser muito mais grave do que uma simples remessa indevida de um cartão que não fora solicitado. Então a gente tem uma ponderação e aparentemente, sim, esse é o caminho mais adequado. Tá? Então é necessário muito cuidado com a preservação da liberdade de iniciativa dos agentes econômicos, que não pode ser tolhida de forma desproporcional. Tá? Então, a condenação por dano moral em casos que não afetem interesses existenciais, merecedores de tutela, e esses sim são os merecedores de tutela, sanciona o exercício e o custo da atividade econômica, onerando o próprio consumidor em última instância. Por quê? Porque essa indenização que o banco vai pagar, não é o banco que vai pagar. O banco vai transferir essa indenização, essa onerosidade, para os consumidores. Então, a gente tem que ter muito cuidado ali quando impõe regras dentro do nosso ordenamento jurídico e, aparentemente, esse caminho guiado pelo STJ é o caminho indicado. Tá? Então, a gente afasta esse dano presumível e trabalha ali na concretude do caso que, de fato, merece tutela ou não. Tá? Então, por outro lado, a gente tem que reiterar também que a condenação de fornecedores nas hipóteses adequadas estimulam a cautela e as boas práticas por parte do empresariado, que também é o nosso objetivo. A gente vai verificar depois qual que é o nosso objetivo do dano moral, mas a gente tem também essa postura aí de um caráter educativo. Né? Então, quando de fato há um dano moral, esse dano moral tem que sim ser caracterizado, ele tem que ser sim, pesado para ter esse caráter educativo, tá? Para o fornecedor de serviço. Então a gente tem os dois lados da moeda. Tá? Então por isso que a gente tem que saber onde a gente está se metendo e ter muita responsabilidade no que a gente vai peticionar ou no que a gente vai decidir. Tá? Então tome muito cuidado. Para concluir então a aula de hoje, não se dispensa, portanto, o autor né, do ônus probatório quanto ao dano moral. Da mesma maneira que se dá com relação à prova do concreto ali, da concretude do dano patrimonial. Com exceção da perda de uma chance e dos lucros cessantes, os danos econômicos, como a gente viu na aula passada, possuem uma materialidade que facilita ali a constatação do undebitor, né? Ou seja, a gente consegue ali concretizar, a gente consegue liquidar qual que é o valor do dano patrimonial, salvo a exceção ali dos lucros cessantes, que precisa de uma prova e de uma análise também pelas regras de experiência, e na perda de uma chance, mas no dano patrimonial, ali, via de regra, a gente constata-se de uma maneira muito mais fácil quanto que de fato um agente deve ser indenizado ou não. Por sua vez, os nossos danos extrapatrimoniais, que é o nosso dano moral, né, vamos dizer assim, de uma forma. Existe uma discussão também se o dano moral é dano extrapatrimonial, se os são sinônimos, enfim. No Brasil eles são sinônimos, tá? Nossa Constituição, no artigo 5º, ali no inciso 5º, no inciso 10º, bem como no artigo 186 do Código Civil, emprega a expressão danos morais para se referir às espécies dos danos não patrimoniais. Então, sim, aqui no Brasil são sinônimos, tem outros ordenamentos que não são, mas os danos extrapatrimoniais também oscilam nessas hipóteses singelas pela evidente materialidade. Por exemplo, a perda de um braço em um atropelamento por ilícito culposo, ou em caso de maior dificuldade pela ausência de materialidade, por exemplo, a ofensa à intimidade ou à integridade psíquica. Então, sim, é necessária a prova do dano moral. O que eu estou falando para vocês é algo acadêmico. Eu vou falar para vocês casos em que é dispensável a prova do dano, porque em concurso, querendo ou não, é isso que vai cair. Por exemplo, viagem, como é que funciona ali se cancelamento de viagem? Cancelamento de viagem vai gerar um dano moral presumível ou não? Como é que são os enunciados aqui das turmas recursais do Estado do Paraná? A gente vai trabalhar isso. Mas para a gente trabalhar isso, é preciso que vocês tenham uma visão crítica do dano moral e que tenham muita responsabilidade no futuro quando vocês forem aplicar o Instituto, para não causar uma substituição do que a gente tinha no passado para algo
que é tão prejudicial nos tempos modernos. Tá? Então a gente tem que ter muita cautela para trabalhar o dano moral e assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, que é referente ao nosso dia 23 de abril, e a partir da aula de amanhã a gente vai trabalhar de maneira mais específica ali o nosso próprio dano moral. Então, desculpa, a aula de hoje foi pesada, muito complexa, mas vocês merecem uma aula complexa, eu sei da capacidade de vocês, então a gente trouxe uma aula bem acadêmica, mas amanhã a gente vai trabalhar uma aula bem prática e eu prometo isso para vocês, tá? Então, muito obrigado e até amanhã. Abração. E se tiver qualquer dúvida aí, mandem no grupo do WhatsApp e também tem 2 trabalhos para vocês fazerem, tá? Então, provavelmente vou tentar agendar uma reunião via videoconferência na semana que vem, mas qualquer coisa me chama no WhatsApp que a gente vai trocando uma ideia, tá? Obrigadão, gente. Valeu!